Olá, bem-vindo ao podcast Rota Empreendedora. Estamos numa temporada aqui super especial, falando dos bastidores do varejo que cresce e cresce com consistência. Aqui a gente está trazendo pessoas muito especiais para falar o que é essa consistência, o que é essa estratégia que mantém um crescimento independente de outras características que inclusive nós vamos conversar aqui hoje. O objetivo aqui dessa temporada não é tratar tanto de teoria, mas de forma muito prática a vivência real de donos de negócio. Falar de vida real, de decisões difíceis, liderança na prática, gestão simples, porém consistente, onde de fato acontecem os resultados, no bastidor. E é o bastidor que é diferente do palco, né? Você como visitante de uma loja, conhecedor como usuário e cliente do varejo, você está vendo ali o palco, mas o holofote mesmo, pensando em resultado e estratégia, precisa ser voltado ao bastidor, porque é ali que acontece a responsabilidade da decisão diária. Todo dia o dono do negócio precisa decidir um crescimento dentro do seu negócio. Senão ele estagna e daí vai para a mortalidade, né? Essas conversas aqui nós vamos trabalhar nessa temporada sobre as conversas que muitas vezes acontecem no corredor, num escritório, num estoque, e muitas vezes são conversas ocultas. Então na cabeça do dono, na cabeça de pessoas que vivem de forma intensa o varejo. São os convidados aqui, são convidados especiais selecionados porque vivem e reconhecem essa realidade das reflexões do dono do negócio, tá? Meu nome é Hélio Xavier Filho, sou multifranqueado, sou dono de múltiplas unidades de negócio no Paraná, em Curitiba, Grande Curitiba e também em Maringá. Eu acredito muito que a gestão de negócios precisa ser feita de forma estratégica, mas simplificada. E acredito muito que o conhecimento aplicado provoca transformação nos seus resultados de negócio, mas principalmente na vida, né? Transborda para a vida à medida que você pega conhecimento e aplica de verdade. Você pode acompanhar toda essa temporada nas redes sociais, estão aqui na descrição aqui do nosso vídeo, redes sociais de todos os parceiros, inclusive o Shopping Avenida Center, que nos acolhe aqui para essa temporada, um grande parceiro aqui na realização deste podcast, inclusive. E daí, já vou fazer a ponte com o nosso convidado especial de hoje. Ele está aqui, alguém que vive essa mesma intensidade do varejo, do bastidor do varejo, talvez com uma complexidade, que é se conectar com tantos donos de negócio, com perfis diferentes, momentos de vida diferentes e de vida de negócios diferentes. Quero que vocês aplaudam aí desse outro lado o Wesley. O Wesley é superintendente do Shopping Avenida Center, de Maringá, de Dourados, além de um grande parceiro no podcast, mas também como lojista aqui, um grande parceiro dessa experiência maluca de empreender dentro do varejo. Wesley, bem-vindo e muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite, Hélio, e vamos contribuir com o podcast, buscar e trocar um pouco mais de conhecimento em conjunto para ter uma boa rota empreendedora, para ter bons negócios em conjunto aí também com o shopping. Legal, muito bom. Muito bom. Veja, Wesley, a gente tem recebido vários convidados aqui, todos donos de negócio, que trazem um pouco das suas histórias de gente que está no mundo corporativo e migra gradualmente ou repentinamente para o varejo como dono de negócio, histórias de donos que apostam todo o seu recurso num investimento, num empreendedorismo no varejo, em shopping inclusive, e todos aqui de forma muito exemplar, trazendo seus conhecimentos aplicados, erros e acertos que se transformaram em experiências bem-sucedidas. Você, como superintendente, há um bom tempo, vive essa percepção de donos que se apresentam aqui para muitas vezes concretizar seus sonhos. E eu queria te ouvir um pouquinho dentro da sua jornada como superintendente, ou dessa jornada na administração do shopping, quais são os atributos, quais são as características que você percebe nos donos de negócio que tendem a transformar essa aposta numa prosperidade, numa concretização de sonho empreendedor? Perfeito. Dentro dessa introdução sua, acho que tem as principais palavras, inclusive, que resumem isso. Primeiro, de fato, o empreendedor está no balcão, né? Ele realmente sentiu o dia a dia do empreendedorismo, do negócio, do teu colaborador, né? E a famosa barriga no balcão. Esse é um dos pontos que a gente viu e vê durante toda a jornada, durante todos esses anos, de realmente que deu resultado, né?
Claro que com o tempo a empresa vai crescendo, vai se estruturando, vai formando novos líderes, abrindo mais negócios, mas nada como literalmente o olho do dono, né? Então esse é um dos pontos. O outro, como também disse na introdução, conhecimento. Independente se nós temos ali o dom, muitas vezes que a pessoa vem trazendo como um dom de vender, ou dom, nada como você continuar exercitando o conhecimento, porque as coisas elas vão evoluindo, né? Muitos negócios acabam falando assim, não, é sob nova direção ou sob novo formato. Eu acredito mais numa evolução, né? A gente sempre está aprendendo, nós estamos evoluindo, o comportamento do público, do consumidor, de vendedores, de lojistas, tudo muda. Novos formatos de negócio, novos formatos de venda e nada como ter o conhecimento. Então, estar no negócio, buscar conhecimento e, de fato, buscar bons parceiros. Uma terceira via é você entender quem são os seus parceiros, né? Buscar uma rede de conexão que, de fato, faça sentido para a evolução do negócio. Muitas vezes tem gente falando, mas esse daqui é meu amigo, é meu negócio, é meu querido, meu colega ali e tal. Gente, é olhar para o negócio, é olhar para... Não vamos deixar de ter colegas, de ter amigos, de ter esses conhecidos, mas negócios, de fato, precisam de forma separada com técnica. Dar uma separada, a gente focar naquilo que, de fato, evolui para o seu negócio, né? E todos, como também bem disse, todos abrem um negócio com um sonho. Ninguém abre um negócio para fechar, ninguém abre um negócio para não ir bem. Todos têm um sonho, que é que o negócio vá realmente muito bem, que ele evolua, que mais famílias possam ter, de fato, resultados com aquele negócio que ele tem. E também possa evoluir com o produto ou o serviço que você entrega, que a pessoa saia contente, saia feliz. Então, há uma série de situações que fazem, com certeza, dar certo. Mas você traz Bem, você trouxe 3 aspectos fundamentais, né? E acho que de forma cirúrgica você trouxe 3. Um deles me chama muita atenção e quero explorar um pouquinho mais aqui com você, diante do que você conhece, tantos donos de negócio que já vivenciaram e vivenciam aqui a realidade dos shoppings que você faz toda a administração. A proposta de barriga no balcão, a proposta de olho do dono, né? Como você bem disse também, claro que quando você chega num patamar de crescimento, você precisa trabalhar uma gestão para multiplicar talentos para outras pessoas, para expandir e tal. Mas, num determinado momento, você precisa respeitar o fato de conhecer a parte técnica do negócio, né? E você falou... e eu estou trazendo isso à tona porque muito se fala, muitos gurus da internet, inclusive, falam, olha, saia do operacional, saia da operação, mas isso é totalmente contrário ao que você traz e acho que é muito plausível, né? Porque, independente da paixão ou não pelo produto ou pelo serviço, você viver a realidade do negócio até para poder desenvolvê-lo faz todo sentido, né? Você já viu... e daí tem mais um ponto, né? Que é o ponto dos donos de negócio que são investidores. Né, se colocam como investidores e não participam diretamente. Essas realidades são muito comuns para donos de negócio de varejo? Sim, acontece muito, tem muitos, exatamente por também muitas promessas de guru, né, ou de, assim, literalmente situações que às vezes são apresentadas por o investidor. E aí também tem desde franquias, desde pessoas que já têm o seu negócio, vai vender o seu negócio, como algo que é simples. Não, você pode investir porque o negócio já roda e você não tem que se preocupar. E não é assim em todas as situações. Tem franquias que são sérias, elas trabalham mostrando isso, que você tem que conhecer do negócio. Um plano de negócio factível, mas real. Exato, plano de negócio que realmente faz sentido. E aquele também que vai vender ou que vai empreender, né, no negócio, olhando mais o mercado, vai entender que você tem que entender um pouco do seu negócio.
Eu falo, quando eu vou comentar com alguns investidores que vêm até nós, uma das primeiras coisas que, para investir, inclusive, já é uma sugestão. O quanto você consome aquele produto, ou quanto aquele produto é recorrente para o mercado. E aí você analisa se isso há um risco ou não para você ter o seu negócio. Tem gente que vem com as promessas de negócio que um desenho, de uma tentativa de alguém que sonhou ter aquilo e que quer entregar para você porque aquilo realmente tem um potencial. Mas analisar o negócio, você tem que conhecer. E aí, para você conhecer, você tem que estudar, você tem que buscar informação, você tem que pesquisar. E uma das pontuações que aí eu já deixo e reforço é a recorrência, né, do teu produto ou serviço. O quanto aquilo de fato é recorrente. Você tem um produto que você mesmo, ou o seu elo de participação, ou aonde você pretende estar, consome uma vez por ano. E aí o volume da população daquele local é um volume que não dá tantas pessoas para essa recorrência. Gente, já é uma análise de um risco do negócio. Então, e outro ponto importantíssimo de analisar, nem sempre o negócio que dá certo em grandes capitais vão dar certo em todos os locais, né? Então, mas os gurus prometem que todos os locais vão dar certo. Analise o teu negócio, que o dinheiro é seu, o sonho é seu e a família é sua. Eu acho que faz todo sentido, o tempo é seu, faz todo sentido você estudar. E aí vem aquilo que você comentou, tem que conhecer. Eu não consigo ver algo diferente se você não ir até o negócio. Estou dizendo que você vai ficar todo dia no balcão do negócio, mas você conhecer do negócio é algo fundamental. Wesley, e quando chega aqui para empreender, tendo vocês como parceiros, e aí, diga-se de passagem, excelentes parceiros, né? Eu vivo realidades de shopping e vocês adotam uma postura de administração, de muita proximidade, o que é muito bom para o dono de negócio, o lojista, não se sentir órfão no processo. Então é um parceiro de fato que na hora do negócio separa bem, mas consegue sentar, conversar, dialogar para uma prosperidade coletiva, né? Mas assim, quando você acolhe aqui pessoas que querem investir, empreendedores que querem colocar uma unidade de negócio aqui, mas tem muito esse olhar do investimento financeiro, só da grana, e traz às vezes um sócio para fazer a operação e tal. Esse diálogo é assertivo com eles nesse aspecto? Nós buscamos trazer, provocar. Né? Provocar uma reflexão. Isso. Esse é o ponto importante. Como eu disse, nem tudo são flores, literalmente nem tudo a gente é tão assertivo. Né? Eu costumo dizer que nós somos humanos, né? Todos nós, desde o investidor, a administração, ao cliente, e estão suscetíveis a variações, né? Então a gente quer sim buscar sempre a vitória, o desenvolvimento, a evolução, e de fato cada um tem um resultado positivo. E por isso que na entrada sempre é importante essa reflexão, provocar a reflexão. E esse pós também provocar a reflexão da continuidade, do pós. A pessoa está aqui, o que nós como shopping podemos provocar um lojista, ou provocar o investidor, provocar de maneira também o cliente para que faça o consumo dentro do shopping. Por isso que nós sempre estamos trazendo, em parceria recente, inclusive, uma universidade do lojista para trazer conhecimento, algumas palestras, evoluções como eventos, como a Avenida Summer Fashion, uma sequência de workshop, né, de conteúdo para o lojista, porque nós acreditamos que o casamento do conteúdo com a vontade faz muito sentido para o desenvolvimento do negócio. Mas, de fato, essa vontade tem que ser real, tem que buscar, né, realmente estar no negócio, buscar informação, trazer pessoas que se provoquem a querer evoluir também dentro do negócio. Você está há quanto tempo na administração? Na administração, 21 anos. Dá para falar, né? 21 anos. 21 anos, Com certeza já viveu ciclos e vários ciclos aqui. E ao observar, você deve observar acertos, erros, muitos aprendizados, né?
se você pudesse elencar os principais erros que se tornaram aprendizados de donos de negócio, independente se continuaram ou não, talvez trazer 3 aí. O que você traria de principais aprendizados, frutos de erros principalmente? Tá, que eu também costumo dizer hoje e vou sempre dizer, é não focar nas uma hora da semana para pensar em estratégias para o seu negócio. Por quê? Falar, mas eu vivo o meu negócio. Muitas pessoas vivem socorrendo o negócio. Pagar conta, ver RH, comprar produto, esse no negócio. Mas de fato, publicar alguma coisa, mas o quanto se gasta de tempo, e eu falo pelo menos 1 hora por semana, em olhar o negócio de uma maneira estratégica, fora daquele turbilhão de situações do dia a dia. Você poder sentar. Hoje nós temos uma inteligência artificial que não é para ser só ela é mais uma ferramenta, né? Assim como pesquisas, assim como diversas fontes de informações. Então, o primeiro ponto é o quanto o investidor tira de tempo para olhar para o seu negócio de uma maneira real, né? E quando vai se olhar o negócio, não é só olhar o seu mix, mas é olhar o que envolve o negócio, né? Hoje eu tive uma reunião de um lojista que veio falar de um negócio que ele fez parceria, quer trazer ao shopping, e nós ficamos outra meia hora eu falando de museus, falando de situações de outras cidades que eu pude conhecer, e que através dessa experiência, desses museus que eu pude visitar, trouxe insights para ele evoluir dentro do negócio, né? E aí ele falou, poxa, quanta coisa que às vezes a gente vive fora do core business ali, do principal, e que traz de insight para o meu negócio. Então esse é um ponto assim que é extremamente saudável. Sair do piloto automático e refletir o negócio. Fechar a portinha do seu escritório, do seu quarto, e focar no seu negócio de uma maneira totalmente diferente, né? Segundo, pessoas competentes. E falar, nossa, mas em nosso momento, o quão está difícil falar de pessoas, né? E eu falo, é fácil, né? Contratar pessoas está mole. Gente, não está fácil. Só que, de fato, esse é um ponto que durante muitos anos, muitos mesmo, eu vi assim, uma pessoa, mas ela é legal, ela atende bem, ela conhece do negócio, tá, mas o quão de fato você consegue metrificar para que de fato haja uma rentabilidade dos serviços que são praticados daquele profissional. Porque ser legal é tudo ok, a pessoa ser pontual, show, ok, mas o quanto isso traz de resultado de fato, o quanto traz de ideias, o quanto traz de argumentos para o teu negócio, o quanto de fato a pessoa abraça o negócio, faz muita diferença. E durante todo esse período que eu estou no shopping, foram fatores com certeza importantes para um resultado, né? Então isso foi extremamente importante. E o terceiro que assim, e muitas vezes a gente sai assim, poxa, por que não? É a questão de como você vende a tua marca, o teu negócio, a publicidade do teu negócio, o marketing do teu negócio. Inclusive, hoje em dia, nós vemos ainda ferramentas que são mais baratas, literalmente. Vou citar aqui no Instagram, às vezes uma operação que mexe, às vezes, com o próprio celular e não tem um Instagram estruturado para poder divulgar o teu negócio. Uma coisa que eu ouvi, e foi numa palestra que foi feita aqui no shopping, inclusive, que eu achei sensacional, porque eu sei disso, mas
ao ouvir me deu um destaque. É entender que cada Instagram ou cada rede social que nós temos é um antigo canal de TV. E isso me deu assim falei, poxa, realmente, porque antigamente a gente tinha televisão, né, e jornal impresso e a rádio. E a informação vinha só dali. Então nós tínhamos vários canais de TV ao qual nós buscávamos informação. A galera nova não vai nem entender o que nós estamos falando, né? Exatamente. E agora nós temos, de fato, centenas ou milhares de canais de TV, ao qual, inclusive, a nossa rede social é um canal de TV. Por quê? Porque as pessoas estão olhando ali, estão mudando a todo momento, estão passando a todo momento em um Instagram, né, em um Reels, em um Stories. O que ela fazia antigamente com um controle remoto ou com um botão da TV, né, para os mais antigos. Então, assim, nós temos uma evolução de comportamento de público ao qual muitas vezes nós ainda queremos falar com o que vai passar no canal. Não que TV não seja e continua sendo uma ferramenta. Continua sendo extremamente forte, né? Estratégico. Mas o que eu quero dizer aqui tem uma diversificação aí, né? olha para as ferramentas de marketing para o nosso negócio. TV, sensacional, ainda dá muito resultado e vai continuar dando resultado. Rádio, dá muito resultado. E redes sociais, internet, dá muito resultado. Mas o que eu quero destacar é o quanto a gente, de novo, estuda o nosso negócio para entender onde está o nosso público, quando está ali o nosso público e o quanto a gente utiliza essas ferramentas, né? Como a gente utiliza a TV, como a gente utiliza a rádio, como a gente utiliza o impresso, como a gente utiliza a internet. E impresso também, não tinha dito, mas também dá muito certo. A gente às vezes vê um panfleto dando mais resultado que às vezes com uma propaganda, Sim. Uma rádio, uma TV. Então não é o que dá mais, é o quanto aquilo está mais conectado ao teu negócio. Então vamos lá, né? Trouxe 3 excelentes aprendizados aí, né? Agenda intencional, né, do dono para refletir o negócio, sair do piloto automático, né? Pessoas como canal de multiplicação aí, de aumento de performance, e marketing, um marketing mais estratégico, diversificado. Excelente, já toma nota aí que... E dentro desse marketing, complementando, tá ali o comercial, né? Porque que são as vendas. Não adianta atrair, atrair, senão não tem venda. É por isso lá a questão das pessoas competentes. Aí, eu vou fazer uma divulgação, e eu costumo até brincar um pouquinho, não adianta eu fazer uma campanha de marketing que eu vou dar ouro, mas na hora que eu vou ser atendido, eu ser mal atendido, né? Ou eu não atender bem quando eu sou empreendedor. Então, assim, a área comercial, dentro do marketing, quando eu cito isso, é a publicidade, a propaganda e o comercial. Sim. E que tem que ser forte, tem que ser com qualidade. Então você faz todo um esforço para atrair e na hora de vender não adianta. Não adianta, né? Você falou um pouco de alguns outros canais de aquisição de cliente, né? Com o mundo atual, com redes sociais muito forte e tal. Esses tempos eu vi uma notícia sobre o shopping de lives, né? O shopping vazio e todas as lojas fazendo suas lives para vender, né? Na China, não é? Foi na China. E daí a gente estava conversando agora há pouco aqui, antes da gravação, sobre o mercado online versus o mercado físico. A maioria dos shoppings, diferente desse da China, provocando a experiência do físico. Mas, na China tá lá um shopping absurdo, de grande mesmo, com uma estrutura física robusta, explorando o digital. Conta um pouquinho a tua visão sobre esses dois mundos, o quanto eles precisam estar conectados ou não. Sim, inclusive eu vi algo nesse sentido e vem sendo um constante debate e eu acho sensacional quando tem esse tipo de conteúdo, porque prova o quanto o físico é importante. Ele precisa estar no físico para validar o digital. Né? Muitas operações, a Shein está fazendo lojas físicas em pop-up, né? Tem várias lojas online validando com uma loja física, ou seja, nós temos um mundo 360. A loja física tem a sua importância estratégica, o digital tem a sua importância estratégica
Então, o 100% digital muitas vezes perde em não ter uma validação de um ponto em que a pessoa possa entender que existe uma pessoa, existe um físico, existe um produto, e o online para a loja física, ao qual ela precisa atender com conveniência, com mais formas de comportamento de público que também pede esse tipo de opção de compra. E, de novo, olhando para um comportamento do consumidor, estudando o comportamento do consumidor. As pessoas existem, continuam existindo, né? Então, existir pessoas continuam sendo a mesma, mas o comportamento vão se ajustando, vão se evoluindo, né? Vão trazendo mais conveniência ao qual todo mundo quer. E costumo dizer aos investidores, né? Estamos aqui falando do fato dessa relação administração, lojas, shopping. Essa evolução acontece muito na busca assim, de conhecimento. Né? De fato, a gente continuar buscando conhecimento, continuar buscando ferramentas para trazer esse estudo de comportamento ao nosso consumidor. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar a tua experiência de shopping aqui e até eu tenho uma experiência boa de shopping também, mas você tem até mais por conta até da diversidade de empreendedores que você interage, marcas, grandezas de negócio dentro do shopping. Por que um shopping? Por que empreender dentro de um shopping e não na rua, por exemplo? E daí eu não estou querendo... A pergunta não é provocar uma comparação do que é melhor do que é pior, mas quais são os atributos dentro do shopping que favorecem o empreendedorismo? Tá. Lá atrás eu diria assim, ar-condicionado, segurança, né, que era aquela tudo em um local só. Tal. Hoje eu deixo muito claro a força, o que é o diferencial de estar num shopping, e que foi histórico e continua sendo ainda mais enfatizado. Conveniência, serviços e sim a segurança daquilo que de estar num local em que você hoje ainda mais busca de fato você com a sua família poder ter uma tranquilidade, né, de evoluir. As estruturas dos shoppings já vêm evoluindo para dar ainda mais conveniência e muito mais serviços. Eu costumo também dizer assim, antes o shopping era produtos que traziam de vez em quando assim, já que você vai comprar um produto, come aqui e se tiver alguma coisa para brincar, brinca aqui. Hoje a gente olha muitos serviços e aproveita e compra um produto, e aí tem o serviço do atendimento de qualidade, e você tomar um café dentro de uma loja, e você ter uma experiência dentro de uma loja. E o que é essa experiência que todo mundo fala, né? O que é uma experiência que eu vou ter nessa loja? É a evolução de você ser bem atendido, você ter a sua entrega, você vir aqui, mas você ter entrega na sua casa, ou você ter conteúdos sobre o produto, ao qual você vai vir ao shopping ou vir à loja e conhecer mais sobre o produto, ter uma experiência de fato conhecer melhor o produto e você ter conexão com aquele vendedor exclusivo, de você tomar um café com ele sim, de você ter collabs. E o que é essa collab? Conexão de uma loja com a outra em um só local. Né? Então eu tenho uma loja de confecção que vai mostrar já para você como que fica uma joia com aquela camisa, com aquela blusa, e como fica o sapato da outra loja do lado também com aquele produto. Então assim, e a maquiagem, vamos ver para a cor da tua pele como que fica. Você ter mais conhecimento, você ter mais conexões de lojas, trazendo em um só local, e às vezes em uma loja só, uma conexão de produtos e serviços que você saia realmente de uma maneira mais tranquila, mais contente realmente, que você tenha condição de você querer buscar e voltar nesse local de uma maneira mais agradável.
Mediante um estudo de comportamento do consumidor, eu estava olhando alguns números sobre tempo de permanência em shopping, né? Existe um dado histórico, eu agora não lembro a abrangência desse estudo, mas dizendo do esforço e desafio dos shoppings aumentar esse tempo de permanência. Dentro da ciência de desenvolver um shopping, esse tempo de permanência, que obviamente favorece o consumo junto aos lojistas, né? Ele é função do quê? Esse mix de lojas... Realmente há uma diversidade muito grande. Hoje em dia, e já tem um tempo, tudo, você vê como a gente trabalha o comportamento do consumidor desde da fachada, de como ele vê o shopping, desde lá da comunicação, né, de como a gente vende o shopping e como as lojas vendem o shopping. Aí vem, quando ele está entrando no shopping, o que ele está vendo na sua entrada, né, como ele está sendo atendido, desde a cancela do estacionamento, se fala um bem-vindo ou não, né, então você já tem que muitas vezes não é perceptível diretamente, mas é tudo muito indireto. Você está empilhando experiências ali. Empilhando experiências. Aí quando você está entrando no shopping, qual é o cheiro do shopping? Qual é a essência que você está trabalhando no neuromarketing do shopping? O que você vai olhar primeiro naquela entrada do shopping? A iluminação, se é uma iluminação muito forte, muito branca, ou se você tem uma neutralidade de mais conforto. Então tem as poltronas em que você vai sentar no meio do shopping para esperar, de repente o seu esposo, sua esposa, enquanto ela está comprando, que tipo de poltrona, qual o posicionamento dela. Então você tem uma diversidade de comportamentos em cada minuto em que você está dentro do shopping. Se você fornece ou não Wi-Fi, né, que parece básico, mas tem muitas estruturas que ainda não fornecem, né? Então, o Avenida mesmo fornece Wi-Fi, fornece essa diversidade de materiais. Se no CRM do shopping, lá na hora que você vai trocar o cupom de uma campanha, como você está sendo atendido, quais são as informações para que você possa, no pós-venda, se conectar e trazer esse consumidor novamente ao shopping, que tipo de eventos ou conteúdo você está fazendo dentro do shopping para que de fato ele tenha interesse de permanecer aqui. Se você faz feiras, além do produto, da alimentação, se você produz feiras dentro do shopping para que ele possa ver algo diferente constantemente. Vitrines sendo alteradas a cada momento, a cada semana, para que haja um comportamento de algo diferente e ele haja interesse de dar essa volta no shopping novamente para ver essa experiência. Se tem áreas que o consumidor tenha interação, né, como nós temos aqui uma ala kids, em qual a criança vai lá, brinca, o pai vai aguardar um pouquinho mais, e aí isso vai dando fome, e aí você quer ficar já na alimentação, consumir aquele produto. Então tem uma diversidade muito grande que os shoppings estudam. Não é uma única estratégia. Jamais. E buscam dados, buscam informações, evoluem na sua execução para que o consumidor queira ficar dentro do shopping. E nisso, eu sempre falo assim, como a gente pode identificar se isso está em dificuldade ou a gente tem em pontos de evolução? Primeira pessoa que a gente tem que entender se a gente faz efeito ou não, somos nós. O quanto nós somos impactados por isso e o quanto tempo nós estamos tendo, de fato, o tempo dentro do shopping, ou dentro da loja, porque a gente está falando de uma estrutura shopping. Sim. Mas dentro da tua loja, você está expulsando o teu cliente, comprou, tchau, né, literalmente, ou você está conseguindo deixar ele mais tempo para ele consumir mais, para ele ver mais produtos de uma maneira agradável. Ou você simplesmente está, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto, eu também tenho esse produto. Você tem esse produto, mas o que é esse produto? Qual é a história desse produto? Se fala aí o nome storytelling, né? É isso, é contar histórias. Qual é a história que você está vendendo no seu produto? Né? Quando você vai tomar um sorvete, né? Qual é a história? Qual é a qualidade? É a qualidade?
É a embalagem? É no seu atendimento de caixa? É o que você está contando de história, né? É a tua fachada? Qual é a história que ela está contando? Né? Então, é muito importante contar essa história. De novo, qual é a história que o teu negócio conta? Qual é a história que você, como empreendedor, como cliente, como comprador, enfim, que história é essa que você está vendo, que você está fazendo para o teu cliente, você está entregando para o teu O cliente? que está te marcando, né? Se a história eu estou fazendo com que o meu cliente só receba o produto, né? Eu estou vendendo literalmente produto, lamento dizer, hoje tem muitas opções para isso. Tem muitas. Hoje uma pessoa em 5 minutos abre uma loja online e começa a vender. E aí qual é a diferença então do online pro físico? A história que o físico conta, né? Porque conveniência o físico consegue entregar, mas a internet entrega na tua casa. Conveniência ela também entrega. Daí entra demais nisso que você está falando, aquilo que você já falou também agora há pouco, da importância da gestão de pessoas, né? Sim. Porque afinal as pessoas estão contando essa história que você quer contar, né? Sim. E outro ponto que eu acho que é fundamental que também você traz é esse ecossistema de lojas e shopping, ele precisa se coabitar, coexistir e fazer um trabalho conjunto. Né? Por isso também a importância de buscar o parceiro certo, né? Tanto o lojista buscar o parceiro shopping, por exemplo, correto, e o shopping buscar e alinhar parceiros corretos lojistas. A palavra conjunto faz todo sentido. De fato, tudo é algo conjunto, não existe shopping, e eu falo sempre, reforço isso, não existe um shopping sem lojas, né? Então, e qual é a força de um shopping? É o conjunto de produtos e serviços, atendimento, ecossistema de qualidade para realmente receber o cliente. E aí, esse é o destaque que muitas vezes não vai encontrar numa loja de rua, né? Você não tem todo esse ecossistema, né? No shopping você tem todo esse ecossistema sendo pensado para, claro, evoluir. Wesley, tudo são flores, vou voltar nisso. Não, nós somos desafiados pelo varejo. E essa é a minha paixão do varejo. Né? O quanto eu amo, de fato, esse mercado é porque não existe uma bula de remédio que nós vamos entregar e isso vai dar certo. Não existe. Ele é todo dia em constante evolução, em constante pensamento e, de fato, de um ecossistema que atinja o público. Por quê? Porque as pessoas estão em constante evolução. As pessoas, às vezes, hoje vai na tua loja ou no shopping, às vezes eu estou num dia em depressão, né? Depressivo, literalmente. Não estou naquele dia bom, estou em depressão e eu só quero ser ouvido e ser bem atendido. E no outro lado, também tem no balcão uma pessoa que também pode estar naquele dia de não estar bem. Então, o shopping ou a loja, ele está em constante mudança, porque eles são feitos de pessoas. As pessoas que atendem, as pessoas que consomem, e só existem valor, né? Eu costumo muito dizer isso, essa camisa, esse calça, sapato e tudo que nós estamos vendo aqui, só existe valor porque as pessoas dão valor para isso. Então, por que não atender bem as pessoas? Por que não olhar para as pessoas aquilo que, poxa, ela quer o mínimo, de ser atendida, né? De ser ouvida, de ter uma história sendo contada para que ela realmente saia de uma loja ou de um negócio satisfeita, né? Então, se as coisas são dado valor pelas pessoas, nada, pelo menos minimamente ser justo, de atender bem as pessoas. Muito bom, muito bom. A gente iria avançar muito aqui, né? Mas eu preciso vou deixar a última pergunta e quem sabe a gente qualquer dia grava mais vezes aí. Mas assim, duas perguntas em uma, Wesley. Queria que você falasse um pouco sobre futuro em termos de tendência, movimentos, sinais que você enxerga do varejo para serem pontos de alerta ou de oportunidades. Somado a isso, eu queria entender dentro dessas tendências o quanto a sazonalidade do mercado de varejo impacta. A gente fala de Black Friday, Natal, Dia das Mães, enfim.
o quanto isso tudo é impactante, e daí queria que você acoplasse na resposta aí Vamos do lá. assunto tendências. Tendência de mercado, né? A tendência no varejo, de novo, é um mercado de evolução, um mercado que, sim, suscetíveis a vários comportamentos econômicos, políticos, regionais, sazonalidades, né? Só que o mercado de varejo tem muito a ser, de fato, a crescer, né? E tá, mas como isso? Qual é a tendência? As ferramentas cada vez mais estão evoluindo. Por exemplo, inteligência artificial. Ah, mas o que é essa inteligência artificial, né? São formas, mais uma ferramenta de formas de nós evoluirmos o nosso negócio para vender mais, para entregar toda essa história que nós contamos até agora. Então, a tendência no mercado de varejo é ele evoluir para um 360. O que é esse 360? Você cada vez mais não só olhar para a tua loja física, como só físico. Ele é o digital, ele é o impresso, ele é o atendimento em collab, em conexões com diversos ecossistemas, diversos outros negócios, para que o teu negócio evolua. E destaque para isso são as collabs e são os serviços. São dois destaques, collabs e serviços. Você tem um negócio, de repente, lá de esportes e vendo tênis. Que tipo de serviço que eu posso atrelar ao meu negócio que me traz mais formas de venda? Exemplo, vou dar um exemplo aí do tênis. Eu tenho um tênis de corrida. Ok, vamos entregar ali uma agenda de corridas ou enviar para o meu cliente uma agenda de corridas da nossa cidade. Ou vamos atrelar mais serviços que, de repente, eu vi recentemente um negócio que rapidamente limpa todo aquele tênis, lava aquele tênis em uma máquina muito rápida, inclusive, que deixa praticamente novo. Mas eu vendo tênis. Mas você trazer serviços acoplado à tua venda, que você, de repente, vende aquele tênis e você bonifica com uma limpeza daquele tênis a cada 2 meses, e aí você tem a conexão do teu cliente com o teu negócio. Ele não é só, vendi e esqueci. Não, vamos voltar com o teu cliente, vamos entregar serviços, vamos entregar mais, de fato, conexão com ele no seu dia a dia. Então, gente, serviços para todos os tipos de negócio. Faz muito sentido. Collabs, se conectar mais com outros negócios que nem sempre vão ser exatamente do seu mix. Aí vou voltar lá numa vitrine que tem um vestido. Aí isso daí dá muita margem a colocar os acessórios, calçado, o sapato, bolsa. Mas, e além disso, como que eu posso de repente de uma colorimetria de usar aquele vestido? Então, eu posso, de repente, fazer parceria com outras lojas, com todas essas que estão dando acessórios, sapato, tudo, e contratar um profissional que vai falar de colorimetria para o meu cliente. Poxa, olha que serviço sensacional e que talvez sozinho pode ser um valor que não possa conseguir, mas em conexões com outros negócios, legal, você pode entregar para o teu cliente uma assessoria de colorimetria para que ele possa ver o melhor produto ou o melhor serviço para a pele ou para ele. Então, assim, tem muitos serviços e collabs que evoluem, que são tendências do mercado de varejo, tá? E vem crescendo muito. Recentemente tive num evento falando sobre o mercado de varejo, latino-americano de varejo, inclusive, que a palavra-chave para mim foi essa, serviços, tá? E a sazonalidade, a exploração da sazonalidade e se criar também mais sazonalidades. Exemplo, né, que a gente fica muito ali, mães, pais, namorados, Páscoa, Natal, essas principais, né? Vamos colocar aí como, entre outras aí, principais. Gente, e por que não, de repente, dia do avô, do avó? Dia do abraço, do profissional, né? De repente X, Y, Z.
dia do abraço, dia do amigo, dia... se pegar ali o calendário, nós temos dia de tudo, né? Mas e para o meu negócio? Eu posso criar uma sazonalidade? Eu posso criar o dia vou dizer aqui, nem sei se tem dia de estrogonofe, e eu tenho um restaurante. Será que eu posso criar algo, né, uma feira, um dia para isso, ou uma degustação de vários tipos de temperos do estrogonofe? O que nosso negócio pode explorar mais de sazonalidades, né? Então, as principais, o mínimo necessário é participar, né? Esse é o mínimo que eu já nem falo assim como, nossa, é um diferencial. É uma obrigação, é o mínimo, né? Para entregar para o mercado, que de o mercado fato... espera, inclusive, né? Oi? O mercado espera isso. O mercado já espera isso. Então, as pessoas já esperam. Então, e olha como o shopping é fator importante para isso. O que o consumidor já imagina que começou o Natal? É que quando os shoppings começam a chegar no Papai Noel, já tem a decoração. O shopping ele é referência para todo o mercado. Então, quando começa a Páscoa, quando ali os shoppings já começam a divulgar campanhas de Páscoa, de ovos de Páscoa, de oficinas de Páscoa, todo o mercado do varejo olha o mercado de shopping como uma referência para a sazonalidade. Mas eu vou ficar olhando só isso? Não. O meu negócio dentro do shopping pode criar sazonalidades, né? Então, para o meu consumidor, para o meu comportamento consumidor, para o meu cliente, tem o dia do estudante. O shopping não fez uma ação do estudante. E eu vendo produtos ali para diversos estudantes. E aí a gente tem uma gama gigante de negócio. E nós estamos numa área que de repente tem muitos estudantes. Gente, faz muito sentido fazer ações para estudantes. Então, vai ter concursos na cidade. A alimentação, né? Vamos colocar ali um exemplo de alimentação. Vai ter um concurso na cidade que vai trazer muita gente. Então, mas como que eu consigo isso? Foi atrás de hotéis para ver o calendário do que vai vir de pessoas nos hotéis e que tipo de eventos as pessoas estão vindo dentro da cidade, que daí naquele dia eu posso trazer essas pessoas para vir no meu negócio se alimentar, né? Então, assim, ou ela vai, é um concurso, ela vai precisar de repente, lápis, caneta, eu tenho uma papelaria, eu posso dar uma bonificação, eu posso... Então, tem muitas... aí não sai um pouco só das sazonalidades, mas de estratégias de negócios que saem só da tendência, mas daquela horinha que eu comentei do investidor pensar no negócio. E sair daquele principal que é eu vou vender, vou atender, tenho que trocar uma lâmpada, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que deixar bonito o meu negócio. Não, tem muita coisa aí para ser explorada dentro da sazonalidade, dentro de estratégias e dentro do consumidor, entre outras ferramentas do mercado. Aula prática, né, gente? Wesley, eu quero te agradecer. Realmente, se for deixar aqui, a gente tem 21 anos, muitas operações, muitas realidades já vividas, muitas lojas, muitas vidas trocadas, né, com donos de negócio, aprendendo muito. Então, obrigado pela oportunidade aqui de estarmos conversando. Quero trazer aqui para você que essa temporada ela está explorando muito a prática, né? E conhecimento praticado que transforma resultados e vidas. Então, Wesley, obrigado mais uma vez. Vou deixar aí para você uma mensagem final. Se pudesse talvez dar um único conselho para quem está querendo empreender ou para quem já está no negócio e precisa acelerar o crescimento, porque o caminho é só crescer, não é estagnar, porque senão é mortalidade. Qual único conselho você deixaria? Conhecimento contínuo. Não é só no início do negócio que você deve estudar o seu negócio. O pós-abertura do negócio, ele evolui e você precisa evoluir constantemente também com conhecimento para aplicar ao seu consumidor. Porque o consumidor, ele aprende a todo momento, ele recebe informação e conteúdo a todo momento. Nada mais justo que o negócio também tenha isso. Mundo dinâmico, que gera novos conhecimentos, eterno aprendiz. Sim. É isso, né? Muito bom, muito bom. Essa temporada está existindo aqui para mostrar realmente o que sustenta negócios de verdade, esse bastidor do varejo
que abre caminhos aí para donos, líderes e empreendedores ter clareza da construção desse caminho para um sucesso, uma prosperidade nesse mercado que, sob uma perspectiva, pode ser voraz, pode ser desafiador, mas sob a perspectiva talvez correta, que se respalda em clareza de onde você quer chegar, em conhecimento praticado, em uma vivência real de gestão de pessoas, uma vivência real dentro do próprio negócio, faz você encontrar patamares de resultados novos através de uma vida real como dono de negócio, tá? Então, se você quiser continuar acompanhando tudo que a gente está produzindo aqui, acompanhe aqui as redes sociais, como eu falei aqui na descrição do vídeo. Toda a temporada do Rota Empreendedora, você vai ter os insights, inclusive poder compartilhar com outras pessoas os insights que você aprendeu nesse conteúdo aqui. O palco só revela os resultados construídos nos bastidores. Então, agradeço novamente, Wesley, desejo aí uma boa jornada para todos nós nessa evolução constante e até o próximo episódio. Até!